E bateu aí o desespero nos bolsonaristas. Olha só, esse final de semana, como ficamos sabendo todos, né, foi amplamente divulgado, o Lula foi ao velório do Papa Francisco. E aí os bolsonaristas usaram isso aí para criar teorias da conspiração novamente contra o Lula. E tem vários bolsonaristas dizendo que o Lula morreu, que esse é um sósia, que o sósia do Lula que foi no velório do Papa Francisco é dos piores, hein? Ele é dos menos parecidos com o Lula. É um nível de problema aqui que eu fico pasmo. Como eles gostam de uma teoria da conspiração, e quanto mais burra for a teoria, mais parece que eles gostam. Eu tava vendo aí, um dos posts que mais viralizou no Twitter de bolsonaristas era de alguém que editou, eles editaram, vou te mostrar já já, uma imagem do Lula, uma imagem que rodou o mundo do Lula ali rezando diante do caixão do Papa Francisco, e aí editaram a imagem para falar que o Lula era, na verdade, uma pessoa com uma máscara, nesse nível. O Lula virou aí destaque mundial e destaque principalmente em toda a América Latina, porque foi amigo do Papa, né, e foi ao velório do Papa, coisa que o Milei, que é presidente da Argentina, disse que iria, porém foi por uma festa, por uma noitada na noite anterior e chegou atrasado no velório, foi só lá no funeral quando o caixão já estava fechado. Aí você fala, pô, cara é ruim, hein? Isso porque o Papa é argentino. Mas quem representou ali a América Latina foi o Lula, e olha, eu nunca vi tanto post de gente da América Latina dizendo que queria ter o Lula como presidente, que o Lula nos representa, que olha como eu tenho inveja do Brasil por causa do Lula. Fiquei feliz aí nesse final de semana. Quem ficou triste foram os bolsonaristas. Por quê? Porque na sexta-feira, foi confirmado no sábado de manhã, mas na sexta-feira já tinha ali a maioria da votação que confirmou ali a prisão por 14 anos da Débora do Batom. Débora é aquela terrorista que deixou duas criancinhas pequenininhas tem 7 hoje, então 2 anos atrás, de 5 e 3 anos de idade, uma de 3 e uma de 5 anos de idade, em casa, e aí viajou a alguns estados do Brasil para pedir golpe de Estado. Não contente em pedir golpe de Estado, quando ela viu ali que estavam quebrando tudo e achou, caramba, agora deu certo o golpe, ela escreveu "perdeu o mané" ali na estátua do STF, mas estava lá dando golpe de Estado. Aí ela foi condenada por golpe, e obviamente nós temos aí o papel da imprensa em toda a desgraça que acontece no país. Eu vi esses dias aí um vídeo, nossa senhora, como me deu vontade de vomitar, um vídeo do William Bonner, numa entrevista para o Pedro Bial, em que ele diz que, olha, foi muito difícil no governo Bolsonaro, porque os bolsonaristas me atacavam muito, os bolsonaristas, eu não podia sair na rua normalmente, tudo mais. Ele fala como se ele não tivesse plantado toda a desgraça, né? E regado com muita fake news, e aí o monstro que ele criou tentou engolir a Rede Globo. Aí a Rede Globo continua criando monstro, não só a Rede Globo, todo mundo. Inclusive nesse caso, olha, eu vou te falar, é generalizado, é toda a imprensa. Por maioria, Supremo Tribunal Federal condena a Débora Rodrigues, que pichou estátua no dia 8 de janeiro, 14 anos de prisão. Aí fica parecendo que ela foi condenada porque pichou uma estátua. Aí toda a imprensa fala a mesma coisa. O STF condena 14 anos mulher que pichou estátua com batom. Eu vou tirar aqui o brilho do celular. E aí você vê, caramba, ela não foi condenada por isso, ela foi condenada por tentativa de golpe de Estado. Ainda coloca a foto dela com uma criancinha, ó, para tentar comover. O Poder 360 é um site bolsonarista, tá? Saiba disso. É um site bem bolsominho. Aí tem vários aí, da imprensa inteira. Por quê? Porque aí alimenta a versão dos bolsonaristas. E aí, bem empoderado pelas mentiras da imprensa dessa semana, vamos lembrar que toda a imprensa noticiou, né, uma fake news de que o irmão do Lula e o sindicato que ele faz parte estavam sendo investigados pela Polícia Federal, no caso aí de que vários bolsonaristas abriram sindicatos de fachada, e a imprensa fala sindicatos, mas não fala que é de fachada, porque sindicato remete ao Lula e à esquerda, por isso que a imprensa fala, os sindicatos roubaram 6 bilhões dos aposentados. Não sindicato. Você vai lá, tem um sindicato nesse lugar? Não tem. É de fachada, é só para roubar dinheiro das pessoas. Mas a imprensa não quer que você saiba disso. E aí falaram que o irmão do Lula era investigado, e depois a Polícia Federal confirmou que não, que ele não era investigado, pelo contrário, o sindicato dele foi um dos denunciantes. Milhares de pessoas perceberam que estavam sendo roubadas e denunciaram. Entre essas pessoas, muitos faziam parte do sindicato do irmão do Lula. E aí o sindicato entrou com uma denúncia. Mas para a imprensa, ele é investigado. Imprensa brasileira. E aí, Nicolas Ferreira estava empoderadíssimo. Nicolas falou, caramba,
Essa semana, nossa senhora, é raro aí pro bolsonarista ele ter a oportunidade de mentir ao lado da Rede Globo, mentir ao lado da Band, mentir ao lado da Folha, do UOL, na mesma mentirinha. É raro, só em alguns casos que eles conseguem conciliar a mesmíssima mentira. E mentira bem cabeluda assim, porque colocar a pessoa que denunciou como investigado, como alvo da Polícia Federal, falar, o irmão do Lula, aí falar sindicatos, aí vem aquele imaginário da população, Lula, corrupção, que a própria Globo imprensa plantaram na Lava Jato. Aí o Nicolas resolveu fazer o quê? Pregar golpe de Estado. O Nicolas, segundo ele aí, o que tem que acontecer no Brasil é que o STF tem que ser fechado. Aqui o post do Nicolas. Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua. Você vê que isso aqui é o Nicolas falando, mas podia ser o site do Globo, o site do G1, o site do UOL, da Folha, do Estadão. É mesmo lixo. Aí ele, o Brasil é dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política. Convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá não tem o que fazer. As instituições no Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar de nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso, onde trabalho. Enquanto isso, é não desistir. Ou seja, ele está querendo que chegue alguém e dê golpe de Estado, que é o que o Bolsonaro ia fazer. Que é o que a Débora foi condenada por fazer. E aí ele está lá incentivando, a próxima vez que tiver um presidente que queira dissolver a corte, vamos lá, gente. Até lá a gente tem que esperar. É isso que tá o Nicolas. Vamos esperar chegar, uma hora a gente ganhar e a gente dá o nosso golpe, que o Bolsonaro não conseguiu. E quando ele fala ainda esperar um presidente que vai dissolver essa corte, ele também está alfinetando o Bolsonaro, que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro não fez por quê? Porque ele sabia que ia preso. Mas o Nicolas está alfinetando, porque para muitos bolsonaristas, principalmente para esses que são os mais radicais, o Bolsonaro é um frouxo, que deveria ter dado a ordem, porque os bolsonaristas acreditam até hoje que eles são maioria. E eles acreditam até hoje que eles ali na frente dos quartéis estavam mudando o Brasil e que sim, ia dar certo se o Bolsonaro desse a ordem. Eles acreditam nisso. Falam, o Bolsonaro deveria ter dado a ordem e não deu. Aí depois esperou demais, agora vai ser preso pelo sistema que ele tentou ali conciliar. É isso, tá? Isso é o que tá aí no bolsonarismo. E aí quando não estão aí fazendo teoria de que, olha, temos que acabar com o STF, que é o que o Nicolas está fazendo, aliás, já tem parlamentares do PT pedindo investigação contra o Nicolas, tá? Tá promovendo aí golpe de Estado. Quando não estão fazendo esse tipo de coisa, o que estão fazendo os bolsonaristas? Eles estão fazendo isso aqui, ó. Vou te mostrar um post. A pessoa até me bloqueou, mas eu consegui salvar aqui, né? O cara falou assim, durante o funeral do Papa, Lula se ajoelha e um detalhe chamou a atenção. Olha o nível da loucura da pessoa. Tá embaçado ainda, né? Vou aumentar aqui o brilho e diminuir o brilho daqui da tela. Pronto. Aí você viu, aí ele fala aqui, quem quiser pausa para ler, mas se você quiser eu vou ler aí para você. Ele fala, e um detalhe chamou a atenção, muitos começaram a cogitar que isso seria uma máscara, alguns sugerem que não seria o verdadeiro Lula, mas um impostor. Olhe e veja qual a sua conclusão. Aí você vê a imagem original, não tem isso, só que ele editou para fazer um zoom. Então daqui a imagem original do Lula, essa imagem que rodou o mundo, essa imagem que milhões de argentinos estavam compartilhando, dizendo que preferimos o Lula do que o Milei. E aí ele põe aqui, ele aumenta ali a parte escura daqui, ele aumenta lá brilho, saturação, enfim, contraste na imagem, photoshopou para parecer que isso aqui seria uma máscara ou coisa do tipo. Aí você vê até as cores da imagem. A imagem original é bem colorida. A imagem editada, você vê que tá um pouquinho mais sem cor. É isso aí, bolsonarismo, né? Vivem disso aí. É uma das coisas que mais viralizou no final de semana isso aí. Aí obviamente, pessoas dizendo que, o Lula já morreu, esse é um sósia, olha, chama atenção na nuca, será por isso que ele foi muito rápido no velório do Papa? Lula ficou lá horas no velório do Papa, ainda foi lá na frente para rezar. Aí depois teve o enterro do Papa, o Lula estava literalmente na primeira fileira. E esses imbecis falando esse tipo de coisa. Aí vários falando, esse deve ser um clone da Shopee, pela estatura, dá pra ver, existem várias versões do Nine, Lula, né? Que é como o Dallagnol chamava o Lula, Nine. Tem o baixinho sem barriga, o magro alto, o de pele de pêssego aparentando 55 anos, o de olho azul e o de 10 dedos. Tem o sósia de 10 dedos. Pegaram uma vez uma foto do Lula, ele não tem dedo em uma das mãos, né? Aí inverteram a foto e falaram, agora esqueci qual a mão que ele não tem um dedo. Falaram, tá vendo? Essa é a mão que ele deveria não ter dedo, tá com um dedo a mais na mão, o sósia do Lula.
esqueceram de cortar o dedo do sósia do Lula. Era só uma foto invertida, aí você via a outra mão dele estava sem dedo. Você inverte a foto, o braço direito parece que é esquerdo e o esquerdo parece que é direito, está invertida. É isso, esse é o nível do bolsonarismo. Aí começaram a aparecer, olha, isso eu já falei aqui uma vez, eu denunciei, e eu falei, ó, tem que começar a investigar. Polícia Federal chegou a anunciar que estava investigando esse tipo de coisa, mas eu nunca vi o que aconteceu, porque eles têm que investigar mesmo. Eles estão promovendo aí que ó, o Lula morreu e tudo mais. Aí chegou um e começou a falar aqui que, olha, no Instagram todos os dias tem se postado que esse Lula que está aí é um sósia, porque a direita não tira isso a limpo. Aí ele começou a postar fotos do Lula como se fossem pessoas diferentes. É óbvio que se você está num lugar e que tem a luz amarela, vai ficar mais amarelada a sua pele. Eu aqui, ó, se você assistir um vídeo meu de uma semana atrás com outra luz, você vai ver, ou talvez até o último ou penúltimo, você vai ver que a cor da minha pele está diferente. É óbvio que tem dia que depende da posição da câmera, a câmera está mais para cima, mais para baixo e tal, meu rosto está mais redondo, está mais magro, está mais gordo. É óbvio, mas para eles isso significa que o Lula é um sósia. É cada uma. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. E lembre-se que nas próximas semanas vamos lançar o nosso curso de Instagram. Olha, a gente está fazendo um curso exatamente de uma maneira que você possa aprender absolutamente tudo, desde como editar o vídeo e como usar cada função do Instagram e como usar o algoritmo a seu favor para fazer vendas e para ganhar seguidores. Quem quiser informações aí sobre o curso, embaixo aqui no primeiro link da descrição, você entra num grupo que é de WhatsApp, se você clicar no link, que é um grupo de quem está interessado aí no curso e quem está interessado em aprender sobre Instagram. E aí lá a gente já vai lançando algumas dicas para os plantonistas.